A nossa reflexão vai pegar aqui um pouco uma perspectiva pedagógica e num viés psicoterapêutico da mediunidade. É uma reflexão, fica como uma proposta de análise para os companheiros que estão trabalhando nessa área e aqui estão iniciando na mediunidade. A mediunidade, ela faz parte de um planejamento reencarnatório. Às vezes ela vem como um comprometimento, às vezes ela vem como compromisso, ela vem com os dois. Chico Xavier trouxe um compromisso com a mediunidade, ele não tinha comprometimento, ele foi convidado a contribuir. Mas a esmagadora maioria dos médiuns trazem como resgate, diz Emmanuel. Resgate daqueles que fracassaram desastradamente, não é nem só fracassaram, fracassaram desastradamente. Então, ter mediunidade é, sobretudo, lidar com um compromisso em cima de um comprometimento. Faz sentido isso, né? Então, a gente precisa ocupar bem esse lugar para não ficar com aquela coisa de que foi missionário, no sentido lato do termo, no sentido estrito do termo. Nós trazemos a mediunidade para podermos trabalhar nossas encrencas. E se não fizermos isso, vamos trabalhar de um outro jeito que talvez não seja melhor, que é o sofrimento. Muito embora a mediunidade não gere sofrimento, o que gera sofrimento é as tuas más escolhas que implicam no sofrimento. A mediunidade é um recurso, como um medicamento, que se você não usar, você fica com a tua encrenca, com a tua doença da alma que vai se manifestar no teu corpo. Então o médium, por exemplo, que recebe entidades vinculadas ao suicídio, se pergunta muitas vezes, mas por que todo suicida vem por mim? Vem por si porque você foi um ex-suicida muitas vezes. E a forma de trabalhar a tua pendência residual ainda do suicídio é trabalhar atendendo os espíritos suicidas. Não foi à toa que Ivone Pereira produziu a obra mais espetacular do ponto de vista mediúnico na área do suicídio, tal como ela o fez com Memórias de um Suicida. Eram os seus comprometimentos, no qual ela alinhavou um compromisso de trabalhar no bem. Então, olhando a mediunidade desse lugar, nós vamos entender, à luz do pensamento espírita, essas três palavras-chave que estão naquele opúsculo Orientação ao Centro Espírita: estudo, desenvolvimento e educação. Estudo significa dizer que em espiritismo, mediunidade, ela pressupõe uma reflexão antes. Kardec coloca isso em O Livro dos Médiuns, de que não se deve incluir o iniciante sem a necessária preparação prévia. Não dá para jogar o médium porque tem mediunidade em reunião mediúnica, ele tem que estudar antes. E Kardec faz o levantamento, mais ou menos assim, de que a cada 10 pessoas, 9 saíam mais convencidas negativamente acerca do fenômeno mediúnico do que antes de ter entrado, se não tivesse estudado. E esse percentual se inverte quando a pessoa estuda a mediunidade e depois vai participar da reunião mediúnica. Então é pré-requisito estudar. Desenvolver é treinar. Simplesmente treinar. A faculdade mediúnica é como qualquer outra faculdade, da memória, da inteligência, treinar para poder desenvolver. É uma faculdade da alma que se exterioriza pelo corpo, que traz a suscetibilidade para a manifestação dela. Por isso Kardec propõe de que a faculdade mediúnica está radicada no organismo. Eu, por exemplo, sempre quis ter mediunidade, mas nem aquele calafrio que o Jacobs colocou, eu tenho, nada. Não sinto nada. E pegava o lápis e ficava querendo escrever. E ficava com inveja dos outros que tinham mediunidade. No dia que eu ouvi uma sinfonia dentro da reunião mediúnica, achei que a minha mediunidade tinha desabrochado, todo mundo tinha ouvido, era uma mediunidade de efeitos físicos, efeitos musicais, um médium de efeitos físicos produziu o fenômeno, lá deu o material, os espíritos fizeram uma música e todo mundo ouviu com o tímpano. E eu achei que eu tinha ouvido na minha cabeça, fora do corpo, uma sensibilidade extracorpórea. Fiquei decepcionado comigo. Hoje eu entendo que se eu tivesse vindo médium, eu tinha me acabado, que Deus sabe o que faz. Hoje eu agradeço não ter vindo médium, porque todo mundo que é médium reclama.
Eu tenho a minha esposa, ela reclama porque ela é médium. E ainda duvida que seja. Os espíritos chegaram com ela e se escreve. Ela vê, ouve, incorpora, psicofoniza, né? Incorpora mesmo, porque ela não é só voz, é corpo inteiro. Aí no dia o espírito se escreve. Aí ela pegou, disse, isso é da minha cabeça. Escreve, não é cabeça. No final da reunião ela disse, vide aquele negócio de escreve. Eu acho que é da minha cabeça. O dirigente disse, por que você não escreve? Você está numa reunião de exercício. Se ele mandar escrever, escreve. Se for da tua cabeça, a gente analisa depois. Na outra reunião, escreve. Aí ela deixou. Aí ela, sem se dar conta, pegou com a mão esquerda, ela é destra. Escreveu com a mão esquerda, de baixo para cima e da direita para a esquerda. Tchan, 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 o espírito assinou lá em cima. Não foi uma escrita especular, foi uma escrita de baixo para cima, como se ela estivesse escrevendo assim. O espírito escreveu papapá. Depois pegou com a mão direita e escreveu papapá. Chegou na reunião, no final da reunião, ela, olha aqui, mandaram escrever de novo. Eu escrevi, aí leu, lógico que com a esquerda a letra saiu mais difícil, com a direita a letra saiu melhorzinha, que ela é destra. Aí o dirigente disse, está vendo como você é médium? E ela pegou e disse, Na outra reunião, o espírito disse, escreve. Ela disse, com a direita ou com a esquerda? A gente não tem jeito mesmo. Aí o espírito disse, com qualquer uma, na cabeça dela. 3 meses depois ela caiu, fraturou o braço direito. No trabalho tentou escrever com a mão esquerda e não conseguiu. Como não conseguiu, ela me telefonou. Você sabe, aquela comunicação foi verdadeira. Ela ainda estava com dúvida, 3 meses depois. Eu digo, você escreveu com a mão esquerda de baixo para cima, o espírito assinou lá na ponta do papel, por onde começa a escrita normalmente. E você ainda estava com dúvida? Ainda estava com dúvida. Então a gente é espírito tosco mesmo. Vocês médium que se cuidem, porque a mediunidade ela é assim. E a educação é a proposta de trabalhar na mediunidade com Jesus. Estudar, treinar, dando um sentido para o bem. Não tem mediunidade que se situe no bem que não passe pelo processo da educação. E essa é a encrenca do Espiritismo para as pessoas que se aproximam. Por quê? Porque você tem que inclinar a tua vida numa direção legal, boa, positiva. Não dá para ser médio por ter faculdades extraordinárias, multiplicar as faculdades, apresentar uma multiplicidade de fenômenos, uma variabilidade incrível da fenomenologia mediúnica. Isso não é significado de boa coisa, pura e simplesmente. Será se você orientar para o bem. Por isso, os Espíritos dizem a Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o bom médium é aquele que sintoniza com os bons espíritos. Ponto. Pode ser só uma evidenciazinha, conectado com o benfeitor, ele é um bom médium. Então, se ele dançar, pular, rodopiar e tudo, não tiver para o bem, não está legal. Então, a educação, que é uma palavra indispensável no trabalho da mediunidade, é essa que nos conecta com Jesus, porque a moral, o espírito é a moral do Cristo. Então, estudar a mediunidade à luz do pensamento espírita, desenvolver é treinar e educar é dar o sentido para o bem. E aí entra o Cristo como a possibilidade do desenvolvimento de uma faculdade que é da alma e que vai aos poucos se desenvolvendo como uma janela do sentido sexto. Na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos transmutando as nossas encrencas pelo trabalho do bem. Seja atendendo os nossos próprios obsessores, que às vezes tem que vir por nós mesmos, faz parte do nosso processo de resgate. Ele não vem pelo outro, ele vem por você, que é o próprio médium, recebendo as entidades pela psicografia, pela psicofonia, pela vidência. Seja atendendo os obsessores dos outros, aonde você vai se engrandecendo, porque a cada entidade que você atende, que passa por você, beneficiando alguém, você necessariamente se vincula aos espíritos amigos que estão vinculados aos outros, que tutelam a existência dos outros. Então, mediunidade, ela é um espaço que se abre, onde a gente vai atuar atendendo também as entidades que se nos vinculam. Se nos vinculam na posição de obsessores, seja pelo ódio, seja pela afinidade atrapalhada do passado. Porque nem sempre o obsessor quer o mal. Às vezes o obsessor fazia parte da tua gangue. Ele está lá junto contigo. Eu me lembro de um comigo.
Eu não sou médium, como você já sabe, nesse sentido lato da palavra, como Kardec propõe, no sentido usual do termo, a expressão que ele usa. Sentido lato, até o cavalo é médium. Lá em casa tem um gato que vê os espíritos, e eu não vejo. Todo eriçado, a minha esposa, não, foi um espírito que passou para lá. Eu tenho uma inveja dele, agora não tenho mais. Então, médium no sentido usual do termo, eu não sou. E uma vez um espírito me empurrando, me situou uma situação que eu ia atender as crianças na periferia, ele induziu as crianças a subir no carro. Ele não queria que eu fosse para lá, porque ele era, junto comigo, no passado, em outras atividades não tão nobres. Eu ia lá para atender criança na periferia. E aí, numa dessas, eu paro o carro, as crianças se afastam, eu saio, as crianças pulam para cima, mossegar o carro, pularam do capô, paro o carro. Na terceira vez, as crianças se afastaram, eu saí e arranquei de velocidade. Quando eu dei velocidade, um tinha pulado do lado, escorregou, caiu, a roda passou por cima da cabeça. Aí eu olhei pelo retrovisor, a criança estava parada assim, só vi o cabelinho dela mexer no vento. Aí eu já dei marcha ré, virei, encostei o carro para pegar a criança, abri a porta. Quando eu abri, o nariz era uma torneira de sangue. Digo, caramba, tive um câncer encefálico, morte certa. Aí eu gelei, né? Parei, não valia a pena atender a criança. Aí alguém gritou, leva, leva, aí botou a criança dentro do carro. Chegou no pronto-socorro, 10 minutos depois a criança estava desencarnada. Aí duro, você vai para atender a criança e tira a vida de uma, e foi uma situação muito difícil para mim. Na reunião, isso foi numa quarta-feira, na terça-feira que antecedeu, o espírito xingava-me porque eu ia para ali. Na terça-feira subsequente à quarta-feira onde aconteceu o acidente, ele se comunicou chorando. Que ele era meu amigo, me amava, que ele induziu as crianças a subirem no carro e que ele sentia que ele foi responsável pelo atropelamento e ele não queria que acontecesse aquilo comigo, com eu, Alberto. Então ele lamentava, veja, era um obsessor, ele lamentava porque a proposição dele era me desestimular de ir ao centro espírita atender as crianças. Mas ele não queria aquela tragédia, porque eu fiquei balado com aquela situação. Aí o pessoal atendeu a entidade lá, que achou que ela era culpada por si mesma, porque induziu as crianças a subirem lá no automóvel. Mas no dia seguinte também um benfeitor veio e disse, olha, meu filho, você não foi culpado, você tomou todas as precauções, não tomou? Eu digo, tomei. Então, não se sinta culpado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, você também não é vítima. Eu digo, como assim? É porque tem duas portas abertas à obsessão, é a culpabilização e a vitimização. Culpado você não foi, mas vítima você não foi, porque você tem compromisso com crianças, não com esse espírito que desencarnou, porque ele estava previsto a desencarnação dele e de alguma forma iria acontecer. Aconteceu desse jeito, ele voltou para o mundo espiritual. Mas esse tipo de criança, você tem comprometimento, e por isso você está em curso nessa ocorrência. Então não se sinta de modo algum lesado, você não está lesado, você está só resgatando. Ok, bola para frente. Porque uma semana depois eu já estava aquela coisa, coitado de mim, porque todo mundo se dizia coitado de mim. Todo mundo dizia coitado de mim. A minha mãe, quando me abraçou no dia do acidente, me abraçou e disse, meu filho, justamente com você, o que gerou um ciúme no meu irmão. Eu disse, por quê? Podia acontecer conosco? Não pode acontecer com o Alberto, é uma encrenca lá em casa. E aí, quando ela me abraçou, eu caí em choro. Até então eu estava firme, tinha acontecido 2 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa, 10 horas da noite, que eu fui providenciar o enterro e tudo, depois fui para a reunião mediúnica, depois voltei, aí fui ver lá a casa onde a criança estava sendo velada, na periferia, que eu tinha que enfrentar, era uma questão interior, ética, eu tinha que enfrentar aquela situação lá. Enfrentei, e aí, quando cheguei em casa, 10 horas da noite, a minha mãe me abraçou. Aí mãe é mãe, né? Puxa, meu filho, justamente com você. Eu chorei, parece uma criança. E depois fui tomar informação para ver quem tinha visto o acidente, né, para fazer o processo de testemunha. Aí um jovem da comunidade descreveu o acidente, tudo, não sei o quê. E nós íamos fazer
ia para um depoimento, né, na esfera jurídica, porque houve morte. Aí uma professora da nossa instituição telefonou e disse, olha, ele não viu o acidente não, ele está com pena do senhor, ele inventou. O pessoal ia pensar que eu tinha contratado o rapaz, mas você vê a compaixão, a solidariedade, o amor que tinham por mim, a ponto dele se colocar em risco e fazer um falso testemunho para tentar me resgatar. Não ouvi da comunidade uma voz que se levantasse contra mim. Nenhuma. Foi uma coisa muito incrível aquilo. Porque eu participava da comunidade, evangelizava também. Então, os obsessores, eles fazem parte desse caminho. A gente atende os nossos e os dos outros. No exercício de mediunidade, você aprende a se conectar com o anjo guardião. É muito importante a gente considerar isso, porque a gente tem um tropismo para falar só de obsessão, a gente esquece do anjo guardião. Até palestra é só sobre obsessão. Palestra sobre o anjo guardião quase não tem. Nós precisamos falar mais sobre os anjos guardiães. Nós precisamos falar da nossa sombra e da nossa luz. Então, o exercício da mediunidade vai nos afinando psiquicamente com o nosso benfeitor espiritual que nos tutela essa encarnação. Se você for ver os médiuns que psicografaram, os médiuns que fizeram grandes produções literárias, eles não viam o anjo guardião de princípio. Só com o exercício e o treino eles foram desvelando ver as entidades que são os guias espirituais nessa encarnação deles. O Raul Teixeira, o Divaldo, o Chico mesmo, um pouco mais cedo, mas todos eles precisaram de muito treino para poder desvelar, perceber o espírito. Então, que lhe tutela essa encarnação. O anjo guardião, ele vai na medida em que você vai exercendo a mediunidade. Ou seja, você vai melhorando psiquicamente a sua condição espiritual e vai criando uma aproximação maior com o anjo guardião que lhe faz parte de co-responsável pela tua estada na reencarnação, como se fosse um pai e mãe espiritual. Naturalmente que atendendo os outros como médium, você passa a ser também alvo, não é do obsessor, porque a gente não ajuda os outros com medo do obsessor do outro. Você vê uma cara ali na rua, por exemplo, toda atrapalhada ali, um homem de rua, você diz, vou me ajudar aquele cidadão que ele deve ter obsessor para burro, a gente pensa, né? A gente não quer ajudar com medo dos obsessores. A gente nunca pensa no anjo guardião. Então, um irmão meu, uma vez estava na rua, tinha uma criança de rua, ele foi atender a criança. Aí foi lá, a criança que cheirava cola, né? Aí foi, fez o atendimento. Lá pelas tantas da conversa, do atendimento, o meu irmão ficou meio emocionado e envolvido, porque o garoto fez um bom acolhimento, o garoto cedeu. Aí ele disse assim para o garoto, eu posso fazer uma prece? O garoto, pode. Tio. Aí o meu irmão fechou os olhos, começou a orar, e falou com Jesus, com Deus, com todo mundo, né? Quando ele acabou de falar, que ele abriu o olho, o garoto estava olhando assim para ele e disse, é da viagem do tio. Ele achou que o meu irmão também usava droga, né? Uma conversa com quem nem tem, conversa com Jesus, não sei o quê. O meu irmão ficou muito impressionado com a forma com que o garoto interpretou a oração dele, fechando os olhos e fazendo um transe, né? Quando chegou na reunião mediúnica daquela semana, veio um espírito amigo e disse, você ajudou uma criança, mas não esqueça, aquilo é um espírito. E aquele espírito que está jogado na posição de uma criança na rua é o amor de alguém. Então você tocou no coração de alguém que ama aquele espírito. E por isso você ficou emocionado. A sua emoção não foi só pelo seu atendimento, era a entidade vinculada ao garoto que envolveu você. Então a gente se prende muito nessas nossos sistemas de defesa e a gente não quer ajudar no campo da mediunidade. Quando você vai atendendo as pessoas, você está se conectando com os anjos protetores, os espíritos familiares nobres daquela pessoa que passam a te envolver num processo de tutela também. Aqui é um ponto que caberia uma fala, um seminário. Eu tenho um seminário sobre isso aqui. É a conexão com as nossas emoções anímicas. Todas as vezes que você faz um transe, a comunicação passa por você. Quando passa por você, tu estás sendo terapeutizado. Então, vou dar um exemplo. Você tem dificuldade de expressar a alegria. Vem um espírito que traz alegria, ele projeta a alegria dele, espírito, e ele mobiliza a tua, ele te desbloqueia.
Tu és uma pessoa agressiva, contido lá. Na reunião mediúnica, vem um espírito agressivo, expressa a agressividade dele e a tua agressividade vai junto. E quando você vê, você está fazendo uma catarse. Vocês estão vendo aí? Está aparecendo aí? Então tá. Você está expressando uma agressividade que é do espírito e é tua. Então você, quando faz um transe, você está junto, se trabalhando, junto com o espírito que está sendo trabalhado. Não é só o espírito que expressa a sua emoção. Você pega carona nisso. Quando você pega carona nisso, você está fazendo movimentos de transmutação. Então, se você, por exemplo, tem medo ou tem dificuldade de chorar, você é um homem reprimido, como somos nós homens, classe sexual reprimida no universo, não podemos chorar. Vem um espírito e vai se comunicar por você, ele vem chorando, o que acontece contigo? A princípio tu quer segurar porque tu é homem, mas como tu é médio, tu larga, porque tu é médio, está autorizado para soltar, tu solta, o espírito expressa a emoção dele, qualquer que seja, pelas lágrimas, pelo pranto, e aí de carona tu vai aprendendo a te soltar. Tu vai ficando mais sensível, tu vai deixando de reprimir a tua emoção, tu vai comunicando a tua afetividade, as tuas dores, pelas lágrimas. Então nós vamos aos poucos nos curando emocionalmente, trabalhando as emoções todas. Você vai lá no umbral, pega uma entidade umbralina, e ela vem asquerosa, envolvida em droga, em sexo, e você, com aquele sentimento que ela traz, você experimenta o asco, que é uma emoção básica também. E ali, ao expressar, você está lidando também com uma emoção que às vezes você tem dificuldade de lidar. Mas suponhamos que tu é muito demasiadamente agressivo, e vem uma entidade muito agressiva, você tem que segurar, porque senão tu vai quebrar a cara do outro. Vai virar a mesa, né? Tem que conter. Aí você aprende a conter se você é alguém desmedidamente rompante, colocando uma agressividade que não tem limites. E aqui e acolá tu entra em colapso porque tu não sabe manejar a agressividade. A mediunidade te ajuda a tu conteres, não só tu expressares. Tu aprendes também a conter. Então, esse manejo, a modulação das emoções, nós vamos ser penhoradamente gratos aos espíritos que se comunicarem por nós. A gente pensa que está ajudando o espírito, e está, em verdade. Mas nós estamos sendo ajudados por eles, porque nós estamos, junto com eles, sendo trabalhados nas nossas emoções que comparecem dentro do coração desses espíritos. Uma pessoa que tem dificuldade de expressar a sua tristeza num espírito que vem e que viveu um luto e que está experimentando um luto, você vai também fazer conexão com a tristeza. E assim, por extensão, você vai fazendo uma alquimia interna, trabalhando as emoções, pegando carona junto com as entidades. Também, você vai aprendendo a lidar com os conteúdos positivos e negativos. Tu estudo sistematizado, tu estuda que benevolência é boa, que ternura é legal, e que não é legal guardar rancor, por exemplo, que mágoa tóxica ela é sempre muito ruim. Quando tu recebes um espírito que traz ternura, aí tu vives a ternura. Tu vives a experiência da teorização do livro que tu leste, do estudo sistematizado que tu refletiste, porque você, no transe mediúnico, você está fazendo uma oficina, você está fazendo uma vivência prática. E a vivência prática te permite entrar com esses conteúdos positivos e negativos que tu tens dentro de ti, mais ou menos, e que o Espírito traz e faz com que tu possas vivê-lo de forma bastante expressiva e intensa, não na cabeça. Você vai viver inteiramente a expressão daquele conteúdo emocional que o Espírito traz no transe com ele. Então, por exemplo, você lê o que é crueldade, você receber, vou dar um exemplo de uma médium lá nossa, ela estava lá fazendo um transe, e quem se comunicava era um espírito bárbaro. Então ela disse: Alberto, eu sei agora o que é ser bárbaro, que aquele espírito, ele era um espírito destemido, os bárbaros eram pessoas que viviam numa condição muito inóspita. Então,
eles eram pessoas que faziam enfrentamento social e geográfico adverso, e precisavam ter muita força. Então, ela disse, eu fiquei impressionado com a energia do bárbaro. Ela viveu um bárbaro. Circunstancialmente, ela fez um transe de um espírito bárbaro. Aí vem um espírito orgulhoso, de um rabino, um mau rabino. Aí vem, não quer falar com a pessoa que é o interlocutor, o terapeuta espiritual, que é uma mulher. Você não fala, ele não se abaixa do ponto de vista da sua elevação hierárquica para falar com uma mulher. Aí ele quer que venha um outro. A pessoa que está fazendo o transe sente o que é o orgulho nesse nível de um espírito rabino, que viveu mal esse lugar, o rabinato, e que se nega a fazer a interlocução com um dialogador, com um doutrinador do sexo feminino. Então, você vai vivendo esses conteúdos de uma forma que você faz uma oficina. Em Espiritismo, nós não podemos deixar de perceber de que as virtudes elas são concretizadas dentro da gente pelo exercício de vivência. E a mediunidade é um exercício prático, científico, é um fato que você experimenta, que você jamais vai esquecer quando vive aquela experiência. Você não precisa se suicidar para saber o que é um suicídio. Você, quando recebe um espírito suicida, você vê o que é um suicídio. Dizia minha enteada, recebendo um espírito promíscuo, que viveu a sexualidade e o uso da droga, e que fora trazido do mundo espiritual inferior, e se comunicou por ela. Ela foi lá, trouxe o espírito e fez o trânsito. Quando acabou, eu tive um material vasto, porque eu falo, mas quando é falar e outra coisa, ela viver. Então, ela viveu a experiência sem descer no charco. E eu estava dizendo, você está vendo, minha filha, que a gente conversa, como é que... Aí ela começou a falar do que ela viu, do que ela sentiu. Eu digo, esse é o caminho que segue quando uma pessoa entra num movimento de promiscuidade. Fica nessa condição espiritual. E quando desencarna, fica assim. Então, essas experiências, elas são aprendizados demasiadamente ricos, que nos permite vivenciar conteúdos que a teoria espírita enseja oferecer e que a prática mediúnica sedimenta. Você não pode mais pretextar a ignorância de que o bem faz bem e o mal faz mal, quando você faz um transe desses conteúdos psicológicos. E quando você faz o transe, você vai diluindo as tuas negatividades, porque, inevitavelmente, ao experimentar esses conteúdos, tu passa a poder ser um pouco melhor a cada transe. É impossível ser o mesmo vivendo uma experiência de um suicida. Você não é mais o mesmo. Ou a experiência de alguém que viveu a fraternidade num nível extraordinário. Eu, certa feita, perguntei a Divaldo Franco, sei que ele recebeu uma mensagem de Francisco de Assis. Eu disse, o que é que você sentiu quando recebeu? Aí ele me disse, êxtase. Receber uma entidade do nível de Francisco de Assis, ou uma outra equivalente, um pouco menor, um pouco mais próximo, menos evolutivamente, é experimentar um estado d'alma. Nós experimentamos isso um pouco diferenciadamente no término da reunião mediúnica. O que acontece no término da reunião mediúnica? A gente está lá com fome, um dia de trabalho, fez uma dieta, às vezes sentado numa cadeira de pau duro, né, recebendo o espírito, quando acaba a reunião, todo mundo fica assim, parece besta, olhando, assim, parece que está no tabor. O que é isso? São a presença dos espíritos amigos ali. Você entra no campo que eles magnificam, você está no bem, capta aquilo e não tem vontade de levantar. Às vezes fica ali sentado, está com fome, cansado, acabou de trabalhar uma terceira jornada, porque trabalhou profissionalmente 2, está numa terceira, e está lá sentado, olhando para o outro, assim, com cara de leso, querendo eternizar, formar as tendas que Pedro queria fazer lá, ao pé do Tabor. Então, quando a gente entra nesse campo, nós não só vivenciamos as negatividades, mas nós experimentamos as múltiplas virtudes, que são as positividades, que nós deveremos empreender o nosso processo evolutivo e que a gente tem, numa certa medida, quando faz um transe, uma percepção. O que é ser perseverante? O que é viver um amor sacrificial?
que tem diversos níveis. Quando você recebe um espírito que se sacrificou e que viveu o amor nesse tamanho, e que ele faz um transe por você, um benfeitor, aí você sente o que é aquela virtude que você não tem muitas vezes a capacidade de poder perceber, sentir, porque você não está nesse padrão vibratório ainda, você não está nesse nível evolutivo, mas você faz um link, experimenta e volta para a tua realidade, mas você já não é mais o mesmo e você sabe, num lampejo, o que é que te aguarda se tu seguires no caminho da perseverança, da ternura, do sacrifício, do devotamento. Faz sentido isso para vocês? Então vejo que a experiência mediúnica, ela é de uma complexidade muito mais abrangente, porque ela nos permite, portanto, fazer pequenos ensaios ou grandes ensaios, se vocês preferirem, daquilo que a gente está no esforço filosófico e que a gente vai para um exercício moral, prático, para viver uma fraternidade, que é a fraternidade que convida você a viver todo dia, fora da casa espírita. É uma oficina para que a gente torne o processo na habitualidade, na convivência diária, familiar, profissional, na rua, aquele processo possa comparecer fora dali. Porque ali nós estamos num ambiente controlado, ali a sala mediúnica, nós estamos ali num ambiente controlado. Quando você sai, você vai para esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito, desenvolvendo uma habilidade que você não tem e que você está focado, que você precisa desenvolver, porque esse é o teu objetivo, o teu processo iluminativo. Então, por exemplo, você é uma pessoa muito avarenta. Você gosta das coisas muito para si, só para si. E até para si você não gosta de gastar. Você é aquele avarento bom mesmo, que nem para você compra. Aí você recebe um espírito avarento. Quando você sai dali, e no sentido inverso também é verdadeiro, de um pródigo que ofereça, uma pessoa que seja bem dativa, seja de uma, seja de outra, seja da positividade ou da negatividade, você sai dali pensando duas vezes na sua avareza, se você vai continuar do jeito que você está. Quando você faz um transe e vê de uma mãe que deixou um filho, ou de um filho que deixou a mãe, o sofrimento da desencarnação, você saiu da teoria espírita para experimentar o que é um luto do lado de lá. Ou o que é um espírito que tem medo de desencarnar, desencarnou, não sabe que desencarnou e está apavorado com a desencarnação. Você vive essa experiência. Eu vivi uma experiência, vivi muitas desse tipo, mas eu quero compartilhar com vocês uma agora que me veio na mente. Eu estava atendendo e quando eu comecei a falar, a entidade disse assim, isso aqui é um hospital psiquiátrico? Eu disse, não, não é hospital psiquiátrico. Por que tu está de branco? Eu estava de branco. Tinha vindo do consultório. Aí comecei, disfarçando e foi... Não, aqui é uma casa de atendimento. É um hospital psiquiátrico, sim. Aí começava a ver, era uma prostituta. E aí eu fui dialogando, ela tentou me seduzir, aí eu saí escorregando, foi aquela confusão. E lá pelas tantas, eu disse para ela, comecei a falar da desencarnação, da morte. Assim, de forma indireta, porque a gente não fala assim de forma direta para não chocar o espírito. Mas era a estratégia que eu encontrei no diálogo de chegar nela. E ela, então, começou a titubear e começou a dizer, eu acho que aqui é um hospital psiquiátrico, tu está querendo falar de morte? Tu acredita que morto vive? E quando ela está dizendo isso, aparece uma ex-companheira de prostíbulo. Aí quando ela vê a ex-companheira de prostíbulo, ela diz assim, eu não disse que eu estava no hospital psiquiátrico, estou tendo uma alucinação. Estou vendo uma amiga minha que já morreu. E eu disse, pois é, minha querida, se já morreu e está aparecendo para ti, pode ser alucinação, mas pode ser de verdade. Disse, não, não pode ser, não pode. Mais perto da morte está tu. Aí começou a falar mal de mim. Tu estás pálido, tu magro, não sei o quê, e começou a me humilhar, porque de fato eu estava mais descorado e mais magrinho. E ela começou, e aí a entidade, ex-companheira dela, começou a falar com ela e desmontou. Porque além de ver, ela estava ouvindo. Era a companheira do prostíbulo. Vejam como é que é uma experiência. Naquele dia eu saí muito pensativo de ver como é que a gente sai do corpo, está no mundo espiritual, e a gente não está preparado para a desencarnação, a tal ponto que mesmo vendo a gente acha que está alucinando, às vezes mesmo ouvindo a gente acha que está alucinando,
Tal é a nossa discrepância entre aquilo que a gente crê ou não crê e aquilo que a gente vai viver conforme a crença ou a descrença fora do corpo. Então, é um circuito de aprendizado extraordinário a reunião mediúnica. E aonde você vai desenvolvendo essas competências de experiências que a teoria espírita nos enseja a oferecer, e a gente vai vivendo isso e vai amealhando conteúdos que são verdadeiros processos que se incrementam na tua fé. Nós desenvolvemos a fé, em grande parte, num processo vivencial de uma racionalidade teórica que a gente vive, mas de uma prática que a gente constata. Então, a confiança, a certeza na presença dos amigos espirituais, a vivência das diversas situações, as mais disparatadas possíveis, nos dão ensejo de nós alimentarmos uma fé espírita que vai fazendo o enfrentamento da realidade e vai nos dotando de maiores condições para, em saindo da reunião mediúnica, a gente possa viver uma vida de uma forma mais consistente. Nós, através do contato com os espíritos, nós vamos nos conectando com a nossa sensibilidade parafísica. Esse processo é mais rarefeito, a gente sai dos 5 sentidos e começamos a desenvolver essa nossa sensibilidade, que está presente, mas que a gente não exercita no dia a dia. Mas em sendo participante de uma reunião mediúnica, em qualquer posição, média ostensiva ou não, você vai desenvolvendo essa habilidade e vai podendo identificar essas aproximações espirituais e depois, fora dela, aonde você está, com quem você está, você começa a identificar igualmente se aquilo é pertinente ou não, se aquele lugar vale a pena ou não, se tem uma aproximação de um espírito amigo ou não. Você vai começando a poder fazer o mapeamento deste mundo, que é um mundo mais sutil, porque você começa a desenvolver essa habilidade intuitiva que Jacob se referia há pouco, quando falava de Kardec, e Emmanuel, quando nos propõe, dizendo que nós caminharíamos para esse campo intuitivo no nosso processo evolutivo. Então, isso é um processo que está posto em relação à nossa realidade. Na reunião mediúnica, a gente aprende a conjugar, mediante estudo, desenvolvimento e educação, essas 3 frases, palavrinhas mágicas, que eu prefiro colocar desse jeito, que é uma fala de Marcos, que ela é mais abrangente, não é só vigiar e orai, é analisar, vigiar e orai. São 3 etapas do processo. Marcos nos traz isso com mais proficiência. A análise como processo do autoconhecimento, um mergulho para dentro de si mesmo. Cada transe é um transe e não se repete, mesmo que seja 2 entidades de uma mesma categoria, ela te mobiliza conteúdos diferentes. E nós vamos cada vez mais nos aproximando de nós mesmos através da experiência de alguém que assim se observa. A vigilância no processo de atenção ao outro, atenção a si mesmo, e a oração como uma medida da prece propriamente dita ou da ação que deve se fazer imperiosa. Orar como sinônimo de arar. Essas 3 palavras que o Evangelho nos traz, elas tomam um sentido mais amplo dentro da nossa prática mediúnica, dentro do nosso mergulho na mediunidade. Nós vamos ampliando a fé e vamos experimentando aquilo que é viver o espiritismo experimental. Viver o espiritismo experimental é viver o espiritismo prático na fala dos espíritos, que é um contraponto que eu quero trazer aqui daquilo que é o objetivo do espiritismo, que é a prática do espiritismo. Viver o espiritismo prático é diferente da prática do espiritismo. Tem muita gente que adora a mediunidade, mas adora a mediunidade como fenomenologia transcendental e só. Mas o objetivo da mediunidade, ela não é só vivermos o espiritismo prático, o espiritismo enquanto exercício mediúnico, o espiritismo enquanto fenomenologia, o espiritismo enquanto processo que nos coloca em contato com o mundo espiritual nas suas múltiplas facetas. Essa não é o objetivo maior do espiritismo. O objetivo maior do espiritismo é que possamos viver o exercício da amorosidade nessa perspectiva mais abrangente que se chama caridade. Então, não é tão somente
mergulharmos no Espiritismo é trazermos o Espiritismo para dentro da gente. Esse caminho, primeiro eu entro na casa espírita, vou olhando o Espiritismo, vou aprendendo, vou me encharcando dele, mas depois o Espiritismo vai encharcando-me, ele começa a sair de mim, ou seja, ele começa a se expressar através de mim. Eu passo a ser alguém que faz do Espiritismo um jeito de se colocar no mundo. Eu não sou espírita porque eu frequento a casa espírita, eu sou espírita porque a filosofia e o exercício filosófico prático que me domina a vida é o Espiritismo. Então, o Espiritismo passa a ser um jeito de se colocar no mundo. E esse jeito de se colocar no mundo não está relacionado a um templo, a um lugar. Ele está relacionado à forma como eu concebo a vida e como eu exercito me viver. Então, da prática do Espiritismo ao Espiritismo prático, tem uma grande diferença. A nossa proposição, sem excluir o Espiritismo prático, sem excluir o fenômeno mediúnico, nós vamos transcendendo para o exercício do Espiritismo enquanto vivência comportamental, e nós fazemos do Espiritismo o exercício do cristianismo redivivo, porque a caridade ela só é possível na perspectiva espírita por causa da figura de Jesus. E aí não tem lugar aonde o Espiritismo não esteja presente, porque se ele faz parte de mim, com todas as minhas contradições, até quando eu durmo. E dizia-me um amigo lá do norte: Alberto, eu sou um espírito muito tosco, Alberto, muito tosco. Eu digo, mas por quê? Tu és um cara tão legal. Ele disse, não, Alberto, eu não presto ainda. Eu digo, mas que foi que tu está tão decepcionado? Eu digo, não, eu vivi uma situação agora, uma saia justa. Eu digo, o que foi? Não, eu recebi o pessoal do interior, ele mora numa capital, e que veio para exercitar a mediunidade comigo e tudo, e aconteceu uma coisa muito desagradável, que foi, não, eu tive um sonho, e quando eu saí do corpo, eu via um homem imenso diante de mim, e aquele homem me deu um socão, eu caí, e ele veio me engarguelar, e começou a me engarguelar, e eu fiquei agoniado, pensei em Jesus e me acordei. Quando eu me acordei, eu olhei a minha esposa estava dormindo, sentei na cama e fiquei lembrando que eu vi aquele espírito, né, aquele grandão, me deu um soco, depois pulou, me engarguelou, aí eu fui me tomando de uma raiva dele, de uma raiva, aí eu me deitei e fiquei pensando com raiva, aí eu pensei que, quando eu fui ver, se pudesse pegar um pau para dar naquele cara, quando eu fui ver, eu estava fora do corpo com um pau. E eu saí correndo e dando naquele espírito, que ele saiu varando as paredes, eu varando as paredes, e ele saiu correndo, eu saí correndo dele. Aí eu acordei depois e comentei com a minha esposa, será que isso foi minha imaginação? Não foi minha imaginação? Não foi? De qualquer forma, mesmo sendo imaginação, porque eu ia pegar um pau para dar no outro. Aí eu estou na reunião mediúnica, Alberto. Primeiro espírito que vem, começou a falar mal de mim. E eu fiz aquela uma análise que a gente sempre faz. Não, meu irmão, se eu já fui mal na outra encarnação, hoje eu mudei muito. Que tu mudaste nada? E ele achando que o espírito estava cristalizado no passado. Não, se eu prejudiquei as pessoas, foi no passado, porque nesse eu levo a vida no bem. Bem nada, tu és muito agressivo. Olha, eu sei que eu sou agressivo, eu não sou agressivo, né? Aí continuei argumentando, ele disse, hoje mesmo tu saíste de pau atrás de mim. Olha, entregou, pô. Aí disse, Alberto, eu fiquei paralisado, eu não conseguia falar, porque o espírito me deu um golpe de ipom. Foi um ipom. Eu não conseguia falar. E a pessoa que veio do interior aprender comigo, tudo me olhando lá na reunião mediúnica, como é que se doutrina espírito. E eu não conseguia falar, porque o que o espírito estava dizendo era verdade, tinha acontecido na noite anterior. Fazia menos de 24 horas que tinha acontecido, dei de pau na costa do espírito. E aí o espírito começou a me xingar, aí os benfeitores tiveram pena de mim. Aí mostraram para o espírito que a minha filha, que é adotiva, é o grande amor da vida dele. Aí ele se despingolou todo e ficou... Aí pronto, aí ele chorava, veio para cá com vergonha, e ele para lá, porque eu... E aí a paz se fez. É essa a nossa realidade. Somos espíritas até quando dormimos. Você pega o pau para sair atrás do outro, ou não pega o pau para sair atrás do outro? Porque o que acontece fora do corpo
durante o sono faz parte da nossa vivência espírita, é material. Não é material só psicanalítico para ver como é que tu está funcionando, as tuas fantasias, os teus sonhos, os teus desejos, os teus pensamentos. Também isso. Mas para além disso, quando você sai do corpo, tu estás conforme o teu norte de vida. Qual é a bússola que te encaminha? Qual é a filosofia que tu abraça? O que é que tu segues positivamente? Essa é o desafio de poder fazer do Espiritismo um jeito de se colocar no mundo. Sem nenhuma exigência de perfeccionismo, de que você vai virar puro, que você agora é anjo, que você é mais do que os outros, nada disso. É simplesmente sabendo que você está num processo de transformação e tomando uma medicação de excelência por um doente excelente também, para ser tratado pela essa medicação. A relação nossa com o Espiritismo pode ser essa, ou pode ser de você um grande aprendiz, muito ignorante, tem um professor de excelência, que é Jesus, apresentado pelo Espiritismo, e tu vai ter que aprender com ele. E o aprendizado vai sendo chamado a fazer testes, que não é só como um aluno que faz a cada semana, a cada mês. Você é testado dia após dia, em qualquer circunstância, dormindo, acordado, na rua. Nós somos chamados a fazermos o exercício de demonstração do nosso aprendizado. Por isso, para encerrar, quando eu vejo alguém levantar, eu não tenho evidência. Quando eu vejo essa evidência, aí eu já sei que tem que encerrar. Mas eu estou conferindo aqui, está tudo certinho mesmo. Então, sentou, acho que era espírito mesmo. Encarnado, mas era. Eu lembro-me de Chico, nosso grande Chico Xavier, que é uma alma que a gente não vai compreender ainda nesse século, não. É muito grande, Chico é muito grande. Sem mitificá-lo, sem nenhuma idolatração febril, mas de poder olhá-lo como um companheiro que está muito na nossa frente, que a gente pode aprender muito com ele. De viver o Espiritismo como ele viveu, porque a mensagem psicográfica de Chico Xavier não foi do mesmo gabarito que a vivência dele. A mensagem mais bela do Chico, ele não psicografou, foi a vida dele. E ele estava lá no enterro, imagine, no enterro, o padre o desafiou assim, considerando a mediunidade, né? e tratando com desdém. E aí o Espírito se aproxima dele e diz: escreva, Chico. Era um enterro. E aí ele escreve. Faz um poema, faz um soneto. Um soneto que deveria marcar aquele padre para sempre. O soneto que deveria trazer para aquela circunstância a marca de um médium consagrado pela fidelidade a Kardec e a Jesus, na sua inteireza. Muito bonito. Então diz assim mais ou menos: os sinos plangem no altar da igreja, entre os goivos em que surge o badalar, nasce a beleza da grandiosidade da vida. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a comunidade, experimentando a morte, braveja. Mas na terra, em tudo clama a beleza das folhas, que se movimentam ao lado das rosas desfolhadas, enquanto as mães choram desoladas. E o Chico foi, concluiu o poema, ali nas coxas, e passou ali lendo para o sacerdote, e o sacerdote, ao lê-lo, fez-se apenas um silêncio, porque ali não era um embuste, era uma psicografia que se fazia em cima do joelho, em cima das coxas, e que falava da morte, trazendo a orfandade e a morte como um portal que se abria para a grande vida. Que sejamos nós aqueles que, para a lei do Espiritismo prático, possamos viver o amor na prática do Espiritismo.